Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui da Viciada dos Livros. Hoje vou-vos falar de algumas, pelo menos este vídeo, vou-vos falar de algumas autoras portuguesas que eu gosto bastante, ou que pelo menos eu gostei bastante de ler, e algumas que têm um carinho, pelo menos eu tenho um carinho bem especial por elas, e dessa forma este vídeo acaba por ser para elas, visto que o Dia da Mulher foi há alguns dias atrás. Eu infelizmente não consegui filmar nada nesse dia, porque estava a trabalhar, como é óbvio. Mas por isso é que eu resolvi tirar hoje pelo menos um bocadinho de tempo para brindar algumas das nossas autoras portuguesas que bem merecem neste caso. Uma delas é uma jornalista do Correio da Manhã. Gosto bastante dela, que é bastante querida e simpática também, como é óbvio. E ela conquistou-me logo só pelo primeiro livro que ela editou cá, que foi Histórias de um Portugal Assombrado. Fez um excelente trabalho de investigação por histórias e de sítios que estão abandonados cá, sobre algumas lendas até inclusivamente. O Castelo de Almorol, por exemplo, no Porto, na Serra de Sintra, Quinta da Juncosa, por exemplo. Ela tem um excelente trabalho de investigação feito por cá. E, perdão, foi o primeiro livro que eu adorei. Aliás, eu relipei este livro para umas 2 ou 3 vezes, se não estou em erro. Mas pronto, ela já editou cá uns 7 livros, não estou em erro. E, como podem ver, autografado pela própria autora. Este foi logo o primeiro que me chamou. Aliás, este foi o primeiro que me puxou mais a atenção das histórias fantasmagóricas, peço desculpa. E por isso é que gostei muito mais de ler sobre o paranormal. Aliás, eu já disse à própria autora que suspeito que haja muito mais histórias de, sei lá, de fantasmas ou lugares assombrados. Por isso, acho que até é um bom investimento que ela poderia voltar outra vez a fazer. Mas, de qualquer dos modos, ela o que fez foi, no segundo livro, que é este 101 Lugares para Ter Medo em Portugal, que fala sobre alguns sítios como a Quinta da Penha Verde, em Sintra, as Lamas do Moro, peço desculpa, as Lamas do Moro, Terra da Mesqueira, inclusivamente um centro histórico cá em Lisboa, também aqui no Palácio Bessajur, que é São Domingos Benfica. Ela fez mais um excelente trabalho neste segundo livro, e foram 2 livros que me puxaram bastante a atenção. Hoje em dia continuo a comprar livros dela, não só porque ela é um amor de pessoa, mas porque ela faz um excelente trabalho de investigação. Por isso, se nunca leram nada desta autora, da Vanessa Fidalgo, recomendo mesmo bastante. Ela tem uma escrita que é bastante boa e lê-se muito bem, como podem ver. Ela neste, por exemplo, até foi querida o suficiente para pôr imagens em alguns sítios que são abandonados ou que têm algumas histórias, e as letras não são assim tão pequenas também quanto isso, também não são grandes, mas lê-se bastante bem. 2 livros que eu recomendo. A segunda autora é outra autora que eu também gosto bastante. E posso dizer que influenciei um bocadinho a maneira de escrever dela. Isto porquê? Porque no segundo livro dela, ela mudou o final por causa de mim. Por causa do que eu lhe disse. Mas foi bastante querida na mesma. Isto porquê? Porque o primeiro livro dela acho que não termina da melhor forma. Embora eu já lhe tivesse dito que poderia até dar aso para um segundo livro, neste caso. Mas vamos lá ver. Continuo a apostar em ti. Um Fio de Sangue, da Anieti. Embora o nome daqui da autora não seja português, mas a autora é portuguesa, é um livro bastante interessante e, como podem ver, lê-se muito bem mesmo. E é um livro bastante curto, bastante pequenininho, que tem cerca de 120 páginas. Na altura, a autora me mandou para a Viciada para se ler, e eu gostei bastante da escrita dela e fiquei fã, comecei a seguir e fomos falando sempre. Acho que até hoje não temos falado muito, porque também devido ao meu trabalho não temos falado muito, e acredito que ela também tenha uma vida também que não seja assim também fácil de se falar, mas minha recomendação desta autora. O segundo livro que eu falei, que a autora mudou o fim à minha pala, ao fim e ao cabo, foi este, Um Pingo na Água. A autora disse, eu peço desculpa por estar assim, porque parece que eu estou a ficar assim um bocadinho doentinha. A autora mudou aqui o fim destas personagens porque eu sugeri que neste livro poderia ter corrido bem melhor. E então a autora, à minha pala, quis mudar o destino, porque também já tinha pensado no tipo de destino destas 2 personagens. São livros que são bastante pequenos. Aliás, este é pela Empório. Eu não sei se ainda se consegue encontrar algum livro à venda,
mas se não se conseguir encontrar de certeza absoluta que a autora, que depois vou mandar este link, neste caso a autora também, para ela poder recomendar. Mas são de livros espetaculares que se lêem muito bem, porque podem ver, são mesmo muito curtos, muito pequeninos de se ler, por isso lê-se num ápice. Estes são 2 livros que eu recomendo bastante, pelo menos esta autora. A seguir temos outra autora portuguesa. Eu gosto muito da maneira que ela escreve. Sou capaz de se calhar não gostar da personalidade dela, mas pronto, ainda hoje por acaso falei nisso. Eu comecei a ler este livro, estava também numa fase da minha vida muito má, e identifiquei-me ao longo do livro com algumas histórias que ela foi escrevendo. Helena Magalhães diz-lhe que não. Inclusivamente, exato, foi este que o primeiro que eu comecei a ler dela e gostei bastante, embora ela já não está com esta editora da Esfera dos Livros, mas acho que não conseguiu adquirir os direitos de autor, não sei, seja como for. É uma história bastante pequenina e saiu há pouco tempo a edição que complementa este, que é o Ferozes. Ferozes que já veio da Suma, de letras neste caso, e que traz algumas recordações deste, neste caso, para este. A autora escreve bem, eu gosto da escrita dela, que lê-se muito bem. São 2 livros que se calhar até nós mulheres conseguimos identificar com algumas das histórias que aparecem aqui ou que se passaram inclusivamente. Por isso, é um livro que não vos digo que vai rir à gargalhada, porque não. Mas é um livro que nos faz pensar, ei, se calhar aquela pessoa, ei, parece que eu tive esta pessoa na minha vida. São histórias até que nos fazem lembrar velhos tempos. Mas não. E o outro livro que eu li dela, gostei, mas não foi um livro que dissesse amei. Que é Raparigas Como Nós. Isto é uma reflexão ao fim e ao cabo de uma amizade, juventude, uma amizade desde crianças, quase, e acaba por ser uma história até bastante interessante. Mais uma vez, acho que a escrita está excelente, mas tenho pena que seja bastante pequenina a letra. Costumo assim um bocadinho a ler este livro, não vos vou dizer o contrário. Porquê? Por causa da letra e, aliás, qualquer leitor que siga este canal também acho que se identifica com isso. Quanto mais a letra pequena, mais a nossa vista cansa. E acho que não só os autores, como também os editores também poderiam pensar nessa hipótese, porque a nós custa-nos mais a ler quando é um livro com páginas pequenas. Acredito que também não seja fácil em termos monetários, mas a nossa vista também agradece assim um bocadinho. Por isso eu espero que tenham gostado dos conselhos, ou pelo menos as sugestões que eu vos dei daqui destas... já estou a deixar cair os livros. Destas 3 mulheres que pelo menos eu trago aqui, e espero que sinceramente vocês consigam eventualmente pelo menos ler um deles. Se conseguiram, se já leram, comentem, porque eu quero saber, sempre saber as vossas opiniões sobre o que acharam. Porque não se esqueçam, porque o facto de eu gostar não quer dizer que vocês também possam eventualmente gostar. Por isso, quero saber as vossas opiniões. Tá bom? Bom fim de semana.